Bem-vindos ao nosso podcast Fala-me Direito. Aqui falamos direito do trabalho, direito da família e direito imobiliário. Hoje vamos falar sobre direito do trabalho. Olha, e hoje quero falar sobre teletrabalho. É um ótimo tema, até porque as pessoas têm cada vez mais dúvidas sobre, afinal, se podem ou não estar em teletrabalho e como é que podem estar. Então, explica-me uma coisa. Toda a gente tem direito ao teletrabalho ou quais são aqui os requisitos mínimos para se ter direito ao teletrabalho? Nem toda a gente tem direito ao teletrabalho. Para termos direito ao teletrabalho é preciso que, antes de mais, as funções que desempenhamos sejam compatíveis com o teletrabalho e que existam meios e recursos para isso. Este é o primeiro ponto que é importantíssimo. E depois, se estes dois requisitos estiverem preenchidos, podemos ter direito ao teletrabalho ou podemos pedir aqui por acordo entre as partes trabalharmos em teletrabalho. Ok, então, afastando esta possibilidade aqui do acordo, não é? Que está sempre dependente aqui da vontade das partes, quais são os casos em que de facto há direito? Há direito, Pronto, eu posso simplesmente exigir. Um direito em que podemos simplesmente, unilateralmente, exigir trabalharmos em teletrabalho será, por exemplo, a vítima de violência doméstica que precisa, obviamente, de sair da sua casa de morada de família para se afastar do perigo, não é? E que por isso tem de ir passar a trabalhar em teletrabalho numa outra localização. Esta pessoa pode requerer, pode usufruir deste direito ao teletrabalho, comunicando à entidade empregadora e fazendo, desde que tenha feito queixa na polícia relativamente à violência doméstica, queixa-crime, e que tenha, portanto, à medida, na altura em que vai usufruir do teletrabalho, sair da morada de família. Assim sendo, a função sendo compatível, nem sequer temos aqui o requisito dos meios e, portanto, desde que tem um computador pode eventualmente trabalhar e não tem de ser o empregador a disponibilizar os meios. Outro caso também seria, por exemplo, o cuidador informal não principal, em que também terá direito a trabalhar em teletrabalho durante 4 anos, seguido a interpelados, mas neste caso, o empregador, e só neste caso, o empregador pode recusar se existirem aqui necessidades imperiosas de funcionamento da empresa e depois todo o processo vai seguir o mesmo processo do horário flexível e, portanto, irá para a CIT e tudo mais. E, portanto, é um caso em que aqui sim poderá haver eventualmente uma recusa. O outro caso será o da parentalidade, que acho que é o tema que as pessoas mais querem saber, os pais querem saber, afinal, posso ou não estar em teletrabalho, tenho um filho e quero saber isso. Pronto. Tendo um filho menor de 3 anos, portanto, até 3 anos, há um direito unilateral a estar em teletrabalho. Isto quer dizer que, se as minhas funções forem compatíveis com o teletrabalho e existirem meios e recursos para tal, portanto, tenho um computador, tenho o software que preciso para trabalhar nas minhas funções, então posso estar em teletrabalho. E para isto, a única coisa que eu tenho de fazer é comunicar à entidade empregadora que vou exercer este direito e exerço. Pronto, ok, então, e como é que, ou seja, a entidade empregadora pode de alguma forma recusar esse... Neste caso, nas condições em que eu estou a dizer, ele não pode recusar. Não está prevista uma recusa. Então, mas, ok, imagina que a entidade empregadora de facto diz, não, eu não aceito isso, tens que... O trabalhador vai ter de decidir se vai fazer frente a esta decisão e vai dizer, mas eu tenho este direito e, portanto, vou exercê-lo porque eu tenho os meios comigo, tenho o computador comigo, tenho o software comigo e a função é compatível, portanto, eu vou para casa, vou trabalhar de casa ou de outro sítio, temos que depois... Isso é um outro tema, onde é que se pode trabalhar em teletrabalho. Pode tomar esta decisão, então pode dizer, olha, eu vou continuar a trabalhar presencialmente, mas vou fazer, por exemplo, queixa à ACT, porque isto é uma contraordenação grave, para que a ACT aplique uma coima, por exemplo. E vou fazer queixa, por exemplo, à CIT para pedir que emita uma recomendação para a empresa respeitar o direito ao teletrabalho. Ou vou recorrer a tribunal para declarar a existência deste direito. Okay. Portanto, nós temos sempre formas de agir. Okay. Perante o incumprimento, ainda que a lei pudesse ser muito melhor e tivesse sido muito melhor redigida para reagir a situações como essas que falaste, temos sempre formas de agir. Portanto, até aos 3 anos temos este direito unilateralmente. Dos 3 aos 8 anos, quando temos filhos dos 3 aos 8 anos, podemos estender este direito ao teletrabalho. Mas para isso temos que preencher outros requisitos. Já não é tão fácil como é até aos 3 anos. Porque até aos 3 anos o pai e a mãe podem estar os dois no teletrabalho, se ambos tiverem funções compatíveis. Mas dos 3 aos 8 temos aqui uma situação um bocadinho diferente, que é, se for, por exemplo, uma família monoparental, então, obviamente, esse pai ou essa mãe pode ficar até aos 8 anos em teletrabalho. Se for uma situação em que só um dos progenitores consegue estar em teletrabalho, porque, por exemplo, o outro tem uma função que não pode ser desempenhada em teletrabalho, por exemplo, trabalha num restaurante ou é fisioterapeuta, então a outra pessoa, o outro progenitor que pode trabalhar em teletrabalho, pode ficar até aos 8 anos. Se estivermos numa situação em que ambos são, por exemplo, programadores informáticos, então, nesse caso, dos 4 aos 8 anos, eles têm de gozar sucessivamente, no período de 1 ano, por exemplo, 6 meses um, 6 meses o outro,
ou uma semana uma semana ao outro, o direito ao teletrabalho, para que ambos consigam usufruir deste direito de uma forma proporcional. Pronto. E então, aqui também, todos estes casos que eu falei são direitos, portanto, são de exercício unilateral, desde que preenchendo os requisitos. Tem que se fazer um pedido, tem que ter os requisitos devidamente preenchidos. Por exemplo, neste caso em que eu estava a falar, em que ambos tinham condições para trabalhar em teletrabalho, tem que se juntar prova de que o outro, ou uma declaração da autoridade empregadora a dizer que o outro vai efetivamente trabalhar, por exemplo, naqueles 6 meses ou naquela uma semana. Enfim, há requisitos a preencher, mas é um direito e, portanto, estes pais de crianças entre os 4 e os 8 anos podem também estender o direito ao teletrabalho. E depois temos outra situação em que, independentemente da idade, desde que vivam em conjunto, portanto, haja comunhão de mesa e habitação, que vivam com estas crianças, têm sempre direito ao teletrabalho. Isto será quando as crianças padeçam aqui de alguma deficiência, uma doença crónica ou uma doença oncológica. O que é que eu acho um bocadinho estranho é que, portanto, um pai que tem um filho com uma doença oncológica pode estar em teletrabalho, isso é ótimo, mas um pai que tem uma doença oncológica não pode estar em teletrabalho. Bem, mas isso parece não pode. Inacreditável. E, portanto, acho que a lei neste sentido, e temos de ter também um bocadinho o espírito crítico, falha claramente e que esta situação devia estar acautelada, porque com certeza que a pessoa também precisa e este direito fará sentido para essa pessoa também. E pronto, basicamente os direitos ao teletrabalho são estas 3 situações que falámos até agora, porque depois os outros têm que haver um acordo entre as partes. Falaste há pouco no início, mas só para deixar aqui isto claro, portanto, o pedido como é que deve ser, ou seja, eu quero exercer este direito de teletrabalho, o que é que eu devo fazer? Devem redigir uma comunicação, na verdade não é um pedido, porque estamos a exercer um direito, portanto a outra pessoa não pode dizer que não, na maior parte dos casos, sem ser naquela do cuidador informal, e por isso devem fazer uma comunicação à empresa, referindo o artigo em questão do Código do Trabalho, neste caso é 166A, referindo que, depois depende dos casos, se for até aos 3 anos, é só dizer que as funções são compatíveis e existem meios, explicar que isso existe e, portanto, se vai exercer este direito até aos 3 anos da criança ou durante um ano, ou seja, ou se for, por exemplo, entre os 4 e os 8 anos, vamos escolher aqui a opção, se for, por exemplo, uma família monoparental, temos de dizer que é uma família monoparental e, portanto, que aquela pessoa vai usufruir até aos 8 anos do direito. Enfim, temos que analisar o caso, mas é um requerimento feito, não é um requerimento, isso é a força de hábito. É uma comunicação feita à empresa a exercer o direito de teletrabalho. E a pessoa deve comunicar e comunica e aplica automaticamente, ou seja, começa logo a praticar aqui o... Vamos ser sinceros, não há prazos estipulados na lei para isso, mas aquilo que acontece é que o trabalhador fica sempre à espera que o empregador diga qualquer coisa, se pronuncie, diga ok, então aqui está o computador, ok, aqui estão os softwares, ok, então normalmente os trabalhadores dizem, olha, vou partir daquela data, dar algum prazo razoável para a empresa também se adaptar à situação, mas em bom rigor não há um prazo legal, não é, por exemplo, como o direito à amamentação em que avisamos com 10 dias, isso não existe. Mas sim, em bom rigor, existindo as condições, tem direito, tanto exerce o direito, tanto se quisermos levar isto ao limite, sim, comunica e exerce. Ok. Bem, eu acho que fica esclarecida, acho que aí todos também hão de ter ficado esclarecidos e, portanto, vemos-nos no próximo episódio. Até lá!